Glória a Deus. Pronto para a palavra? Ok. Olha, Tiago 5 nos fala Elias. Vamos ver algo aqui sobre o profeta Elias. E aqui diz, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Naquela época, Israel tinha se rebelado contra Deus, Israel tinha se desviado de Deus, e o rei de Israel naquela época era o rei Acabe, o marido de Jezabel, e Jezabel era sacerdotisa de Baal, e eles, como nação, viraram as costas para Deus, o Deus que os tinha tirado do Egito, da casa da servidão, que os ajudou no deserto, até chegarem na terra que mana leite e mel. Se esqueceram dele, e agora davam a sua devoção e amor para Baal, e até o rei adorava Baal, e Deus disse que se eles não guardassem os seus mandamentos e se desviarem de mim, eu farei com que a chuva não caia do céu. E Elias orou, Elias era o profeta daquele momento, e ele orou então com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez. Depois de 3 anos e 6 meses, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ok, e aqui nestes 2 versos, aprendemos que há uma oração que podemos fazer que afeta o céu e a terra. Ok? Temos que aprender, e se você falar isso é para pessoas especiais como Elias, o Espírito Santo nos encoraja dizendo, na primeira frase, Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele sentiu o que você sente. Amém? Ele se assentou onde você está. Ele era um ser humano como todos nós, sujeito às mesmas paixões que todos nós. E ele orou para que não chovesse, não choveu sobre a terra. Olha, vamos ver essa história, porque tem algumas coisas que podemos aprender sobre oração, que eu creio que vai te abençoar. Quantos sabem que a oração não é só para te acalmar? Como um médico falou para um crente que estava orando por seu avô ou por uma pessoa amada, e o médico falou, sim, você pode orar. Sabe por quê? A oração vai te acalmar. A oração acalma. Não, quando oramos não é para acalmar. Oramos para trazer o céu para a terra. Amém? Oramos para termos resultados. Olha, já se foram os dias de orarmos só para nos sentirmos bem ou para acalmar a pessoa que está precisando de oração. Temos que aprender a orar para obter resultados. E nesse caso, Elias orou e a atmosfera foi afetada até o céu parou de chover por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele orou. E vamos ver então em 1 Reis 17:1 para ver o que é isso. A primeira vez que Elias apareceu para o rei Acabe, ele disse isso, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha, esta é a chave para ter poder. A chave é você ficar vivendo uma vida diante de Deus. Ele não tinha medo do rei porque ele vivia uma vida diante de Deus. E você não vai ter medo da opinião dos homens ou da censura dos homens. Amém? Quando te criticarem, te colocarem para baixo, você não vai ser afetado por isso. Por quê? Porque você está diante de Deus. Amém? Você vive diante dele. Você tira o seu encorajamento e força dele. Amém? E esta era a chave do poder de Elias. Amém? Quando você tem poder com Deus, você tem poder com os homens. Glória a Deus. E Deus quer que você tenha influência com ele. Ele quer que você saiba que você tem influência com ele. Ele se alegra com pessoas que têm poder com ele. Como a Bíblia fala de Jacó. A Bíblia diz que um dia o Senhor apareceu para ele como homem e foi o Senhor Jesus aparecendo para ele e ele lutou com Jacó. E Jacó lutou com ele, porque durante a sua vida Jacó sempre lutou. Ele tinha que lutar e lutar por suas bênçãos. Lutou contra o seu irmão. Lutou aqui, lutou lá, lutou por tudo na sua vida. E a sua vida era lutar e o Senhor lutou com ele. E o Senhor lutou contra ele. Foi a melhor luta de todos os tempos. Amém, igreja? E, olha, ele lutou com o Senhor. E a Bíblia nos diz que a hora chegou e o Senhor disse, me deixa ir, porque já amanhece. E ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. O seu coração estava correto, ele queria a bênção do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Yaakov, em hebraico. Yaakov quer dizer, sou um suplantador, sou um enganador. Dá uma ideia de manipulador também. O Senhor disse,
Sabe quem você é? Ele disse, eu sei quem eu sou. Deus disse, agora o seu nome vai ser mudado, o seu nome será Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Israel, príncipe de Deus, porque Deus disse como você lutou com poder com Deus. Deus ama isso. Sabe por que ele teve poder com Deus? Porque a Bíblia diz que durante a luta o Senhor o tocou na sua perna e ele caiu. Ele se prostrou. Enquanto ele estava usando a sua força humana, o Senhor o ia deixar. Mas no momento que ele ficou prostrado, o Senhor não o deixou. E muitos, quando falam dessa história, eu ouvi diferentes mensagens e eles dizem que você tem que lutar com Deus, lutar com Deus. Mas escute, enquanto ele lutava, Deus queria ir embora. Mas quando ele se prostrou, Deus não foi embora. E não é verdade que Deus ajuda quem se ajuda. Isso não está na Bíblia. Isso é de você, capítulo 1, verso 8. Certo é do homem, não está na Bíblia. Deus ajuda aqueles que realmente falam, eu não posso me ajudar. Eu não consigo vencer esse vício da pornografia. Eu não consigo vencer esse vício do cigarro. Eu não consigo vencer esse problema de ira que tenho. Eu não posso, mas tu podes. Eu olho para ti. Posso ouvir um amém? Certo? No natural, eu não posso vencer Alzheimer, mas tu podes. Tu és a saúde para o meu cérebro, amém? Tu és o meu Deus, amém? Tu me renovas para florescer na minha velhice, amém? Quando fala com Deus assim e olha somente para Ele, no mundo que todo mundo olha para a sua inteligência, para a sua habilidade, para o seu talento, para a sua lógica, para o seu cérebro, tentando encontrar razão para tudo, chega uma hora que você tem que perceber que muitas coisas não tem mais como raciocinar, você é limitado. E quanto mais rápido chegar a esse lugar como Jacó fez, mais rápido se tornará um príncipe para Deus, vai ter poder com Deus, amém? Glória a Deus, obrigado Jesus, gostei disso, isso foi bom, glória a Deus, aleluia, foi de graça. Eu não falei sobre isso no primeiro culto, não sei por que você tirou isso de mim, talvez você me faz lembrar de Jacó. Ok, então, isso foi algo extra. Ele ficou diante do rei de Israel, que era Acabe, cuja esposa era aquela mulher Jezabel, e ele disse, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Que nestes anos nem orvalho nem chuva, pelo menos tinha que ter orvalho se não tivesse chuva, sabe? Nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que declaração forte. Mas quando lê em Tiago 5, como lemos agora, diz que ele orou para que não chovesse. Mas aqui não tem registro na Bíblia de que ele orou na forma tradicional de oração, como nós achamos que a oração é. Quando pensamos em oração, pensamos em olhos fechados, com as mãos juntas e até ajoelhados. E essa é a ideia de oração, como geralmente nós pensamos nela. Mas aqui foi uma oração de declaração. Foi uma proclamação, não haverá nem orvalho nem chuva, exceto quando eu falar. E Deus chama isso, o Espírito chama isso no Novo Testamento de oração. Ele orou para que não chovesse. E não choveu. E hoje, se somente declararmos, vamos dizer como isso é oração. Mas Deus chama isso de oração, de oração. Está me ouvindo? E depois a Bíblia diz que ele orou de novo e o céu deu chuva, certo? Tiago 5. Que diz, orou outra vez e o céu deu chuva. Perceba, orou outra vez, não que orou com fervor. Você viu que ele orou fervorosamente para que não chovesse. E no grego, a palavra ali, ele orou com uma oração. A ideia de combinar duas palavras para oração, um verbo, um substantivo, no grego quer dizer que orou com fervor. Mas aqui, quando orou outra vez, não existe essa palavra. Então vamos ver como ele orou outra vez e o céu deu chuva. E isso aconteceu depois de 3 anos e meio. Não tinha nenhuma parte da grama verde. Todo lugar estava tudo seco, bem seco. E, obviamente, eles sobreviveram bebendo água, e a água descia das montanhas e em lugares difíceis de pegar água. E 3 anos e meio se passaram, e o rei estava procurando grama verde naquele momento, quando Elias se encontrou com ele depois de 3 anos e meio. Certo? E houve um desafio. Certo? Elias disse para a nação de Israel, e se reuniram no Monte Carmelo. Muitos de vocês já foram lá. De fato, você foi ali para o topo daquele Monte Carmelo. E do Monte Carmelo dá para ver o mar Mediterrâneo. Amém? E ali foi o lugar que deve ter acontecido aquele desafio no topo do Monte Carmelo, e muitos de vocês já estiveram lá no topo do monte, e foi ali que ele orou. Mas Elias fez um desafio.
a nação de Israel, porque neste momento tinha 450 profetas de Baal e o rei estava lá, o rei Acabe, e Elias desafiou a todos eles e a nação de Israel, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Yahvé é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, então sirva-o. Ele fez um desafio e disse: vamos até o Carmelo com um boi e façam um altar, profetas de Baal, façam um altar, depois ofereçam o seu sacrifício, e o Deus que responder com fogo, eu vou fazer o meu altar e fazer o mesmo. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Ele fez esse desafio para toda a nação de Israel, que ainda estava cocheando entre dois pensamentos, pensando: será que Deus é Deus? E pela profissão eles declaravam que o Deus de Abraão era o seu Deus, certo, Deus de Israel, mas com as ações seguiam a Baal. Então Elias disse: parem com isso, parem de cochear entre dois pensamentos, escolham. Se Deus Yahvé é Deus, então sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. Certo? Decida. Isso foi feito diante de toda a nação, e Acabe e os seus profetas de Baal não podiam escapar. Amém? Tiveram que aceitar. O desafio foi feito e os adoradores de Baal fizeram um altar e começaram a clamar o seu Deus, e nenhuma voz, ninguém ouviu nada. De manhã até o meio-dia, nenhuma voz, ninguém ouviu nada. E Elias começou a zombar deles: vocês têm que gritar mais alto. Eles começaram a gritar mais alto e também a se cortarem, sangue para todo lado, e nenhuma voz se ouviu. Até 3 horas da tarde, desistiram. Elias construiu seu altar, Elias orou, e o fogo caiu sobre o sacrifício. E entenda isso: quando o fogo cai sobre o sacrifício, quer dizer que o povo foi perdoado. O fogo não caiu sobre o povo, e sim sobre o sacrifício. Agora estavam deste lado, certo? Agora Deus pode, com justiça e com juízo, trazer chuva e bênção sobre o povo de Israel. Então, depois que o fogo caiu, quer dizer que era aceitável que Deus julgasse os pecados da nação no corpo daquele boi que recebeu o fogo do julgamento. A nação é poupada e Elias podia fazer essa oração. Então ele subiu até o topo do Monte Carmelo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E eu também estou ouvindo, neste ano, eu estou ouvindo um som de abundante chuva. Eu escuto o som de abundância de favor sobre a sua vida. Eu escuto o som de um abundante shalom, paz. Amém? Eu escuto o som de abundantes chuvas de bênçãos na sua família. Eu ouço muito antes do profeta, e o povo de Israel ver aquilo, o profeta ouviu. Antes daquilo se manifestar, ele ouviu, e eu ouço no Espírito: tem uma abundante chuva vindo sobre você e sobre a tua família. E Acabe subiu. Uma coisa boa no ministério profético é isso: eles veem as coisas muito antes de acontecer. Amém? Escutam coisas no Espírito antes de acontecer, porque Deus sabe o futuro do passado e também o passado do futuro. Ele vive fora do tempo. Amém? Por isso a Bíblia diz: Deus conhece o nosso amanhã. Então tente sempre seguir a Deus. Ele sabe da armadilha, ele sabe dos perigos e aquilo que você pode evitar. Ele já passou ali e ele volta para nos dizer: eu já fui lá. Amém? É bom. Com a sua mão na minha, dê a mão para ele. Amém? Ele vai te guiar. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Ele era um rei, sabe, carnal. Ele ficou pensando: a bênção já chegou, sabe, o julgamento passou, a bênção já está aqui, eu vou subir e beber. Amém? E o homem de Deus falou para ele: vai, sobe e come. Mas o que fez o homem de Deus? Ele subiu no Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Olha, na época da bênção, você vai ver um crente se ele é carnal ou espiritual. Vai ver se ele vai dar glórias a Deus, vai agradecer a Deus, ou dizem: a bênção chegou, glória a Deus, obrigado, sabe, sem nenhuma reverência, e falar: vamos beber, vamos assistir um filme, sabe? Tudo bem se você for beber e comer, não tem problema, é bênção de Deus, mas escute, dê glória a Deus primeiro. Quando recebe algo, dê glória a Deus. E nós não damos glórias a Deus por muitas coisas que nós nem sabemos. Ele te livrou daquele acidente, mas você nem sabe disso. Por quê? Você não sabe. E muitas vezes só adoramos quando estamos no problema, e então clamamos ao Senhor, Ele nos liberta, e agora sabemos disso, e damos glória. Mas muitas vezes, a forma
mais alta de nos abençoar é não nos deixar passar pela luta. Mas como crente, às vezes precisamos passar pela luta para vermos que o Senhor foi quem nos livrou. Amém? Está me ouvindo? Mas vamos dar glórias a Ele o tempo todo, por toda a proteção que nem vemos, por todas as bênçãos que nós nem sabemos. Dê graças a Deus, porque Ele te protegeu antes de você passar por um problema. Amém? E se você está passando por lutas agora, dê graças, Ele vai te libertar. Não você se libertando, não uma pessoa rica que vai vir e vai te ajudar. O Senhor te dá a vitória. Olhe sempre para Ele. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Então Acabe subiu a comer e Elias subiu ao cume do Carmelo. E se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Não se esqueça. Eu te falei agora que a primeira oração dele foi somente uma declaração. Mas quando fala que ele orou outra vez, não fala que orou com fervor. Só orou outra vez e o céu deu chuva. Mas olha, dessa vez orou de uma forma que achamos que a oração deve ser. Certo? Ele se colocou de joelhos, com o rosto entre os joelhos, se inclinou por terra e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. Eu te falei que dali dá para ver o mar Mediterrâneo. Ele disse ao servo, vai lá, bem lá na frente, vê se vê uma nuvem no céu. Por 3 anos e meio não teve nenhuma nuvem no céu. Estava seco, fome de 3 anos e meio. Sobe agora e olha. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então, muito antes de você ver algo, aqueles sintonizados com o Espírito Santo vão ouvir o som da abundante chuva. É como se estivesse chovendo. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. Rain does it... Aleluia, glória a Deus. Você ri, mas foi uma canção que eu cantei quando eu estava na escola, na noite de talentos, e fiquei em primeiro. Ainda me lembro, ganhei um troféu. A minha primeira vez na noite de talentos. Glória a Deus, obrigado Jesus. E ninguém valoriza isso, ninguém nem me aplaudiu. Certo, ok. Tarde demais. Parem. Olha, ele disse, sobe e olha, e disse, volta lá 7 vezes, procurando uma nuvem. Próximo. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então, bem longe, o servo disse, olha, Elias, eu vejo uma nuvem. Eu vejo uma mancha pequena, branca. Uma nuvem. Eu acho que é do tamanho da minha mão, sabe? Imagina, uma nuvem do tamanho da sua mão. Sabe? E ele viu isso. Muitos de nós ficaríamos tristes. Cadê a chuva? Mas o homem de Deus, quando ele viu que tinha aquela pequena nuvem, sabe? Pequeno com Deus se torna grande. 5 pães e 2 peixes nas suas mãos se torna uma abundância para alimentar mais de 5.000 pessoas. Amém? Uma mão cheia de trigo e um vaso de óleo pode alimentar uma família inteira um ano inteiro. Amém? E aqui uma nuvem pequena com Deus no meio. Amém? Vai trazer uma tremenda chuva. Olha o que diz. O homem de Deus disse, depois que o servo falou que tem uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Israel não via isso por 3 anos e meio. Nem uma nuvem no céu, agora o céu ficou bem escuro, se enegreceu com nuvens e vento e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? No momento que Elias ficou sabendo da nuvem, da pequena nuvem, ele disse, fala para o rei para descer, porque a chuva está vindo. É melhor que ele volte para o palácio. Amém? E o rei estava no seu carro correndo. E o capítulo termina assim. Olha isso. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe. Até a entrada de Jezreel, o rei estava aqui, com os seus cavalos. E veio Elias.
Eu não sei qual era a idade de Elias aqui, mas escute isso. Quando o poder de Deus vier sobre você, você vai correr e não se cansar, vai caminhar e não se fatigar. Até os jovens cansam e os moços certamente cairão. Não é questão de ser jovem fisicamente. Até os jovens se cansam e os moços certamente caem. Mas escute isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Como você que vem para a casa do Senhor está esperando no Senhor. Você está trocando a sua força, uma força natural como Jacó, por sua força que nunca se acaba. Quando o poder de Deus vier sobre você, olha, é um poder espiritual, se for poder de Deus ou poder de espíritos malignos. O homem mais possesso da Bíblia foi endemoniado de Gadara. Ele foi o homem mais possesso. E a Bíblia diz que ele ficava lá, em Gadara. E muitos de vocês que já foram para Israel e ficaram na região da Galileia, vocês viram Gadara. De fato, seria bom você visitar Gadara. Com as sepulturas ali, não se preocupe. Os demônios não te tocam. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? A Bíblia diz que este homem vivia sozinho e vivia se cortando. E andava nu. 3 sinais de atividade demoníaca. Quando a pessoa tira sua roupa, em alguns lugares, é sinal de atividade demoníaca. Ele andava nu. Outro sinal, solidão, antissocial. Não quero ficar com ninguém, sempre fugindo do povo. Sempre sozinho, trancado no quarto. É também um sinal. E o terceiro, se cortar, ele se cortava. Se machucar. Suicida. Amém? Ficar se mutilando, se ferindo, está acontecendo hoje entre alguns jovens. É atividade demoníaca. E ele chorava, a Bíblia diz, muito triste, ele chorava. E porque ele chorava bem alto do outro lado do mar da Galileia, se ouvia em Cafarnaum, onde a Bíblia diz que Jesus morava com seus discípulos. Eu creio que foi por isso que Jesus pegou o barco, atravessou aquele lago para expulsar o demônio daquele homem. E é por isso também que naquele caminho, para chegar até aquele homem que estava possesso, o diabo fez uma tempestade se levantar. Lembra? Para impedir Jesus de chegar até aquele homem. E Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Ele chegou do outro lado e expulsou os demônios com uma palavra. Em hebraico, lerk. No português, saia. Uma palavra, saia. Temos que usar 5 palavras, saia em nome de Jesus. Mas para Jesus, uma palavra, saia, e todos os demônios saíram dele. E a Bíblia diz que depois viram aquele homem assentado aos pés de Jesus. Assentado, descansando. É o sinal de uma pessoa livre de atividade demoníaca. O Espírito veio, assentado, vestido em perfeito juízo. Vestido. Ele estava vestido. Ele estava bem. E também em perfeito juízo. Não olhe para ninguém, mas em perfeito juízo. Quando o Senhor entra na sua vida, amém, e Ele te liberta, você fica em perfeito juízo. E a Bíblia diz que Ele falou, quero te seguir, Senhor. O Senhor disse, sabe, vá a todas as cidades. A Bíblia diz que ele foi para Decápolis, e Deca é 10, Polis é cidade. Ele foi para 10 cidades dos gentios e se tornou um evangelista. Por isso o diabo queria impedir Jesus de chegar até aquele homem. Jesus disse, diga para os seus amigos o que Deus fez. A Bíblia diz que ele foi até Decápolis e proclamou o que o Senhor tinha feito por ele. Amém? O que eu quero dizer é que a Bíblia diz que ele estava sozinho e ninguém podia prendê-lo quando ele tinha os demônios. Ele quebrava as correntes. Atividade demoníaca. Quando alguém é possesso por um espírito, seja de Deus ou do mal, ele se torna sobrenatural. E por isso Elias recebeu o espírito e correu mais do que a carruagem. Não importando a idade, mas espíritos malignos tomavam aquele homem, ele quebrava as correntes, ninguém podia prendê-lo. Já presenciei casos de libertação e a pessoa tão forte. E olha, era uma mulher que estava possessa, e com homens tentando segurá-la, mas ela muito forte. Mas não era ela. Quando o demônio saía, então ela, sabe, ficava normal, tranquila, sabe, e agradável. Isso explica para você algumas coisas? Isso é incrível. Olha, eu acabei entrando aqui num atalho só para falar de Elias que se cingiu e começou a correr, amém? Então os atletas dessa casa digam aleluia.
Eu me lembro no exército, eu estava correndo e sabe, eles te fazem correr muito. E eu não conseguia correr mais, mas este verso veio, correrão e não se cansarão. Meditei nisso e nem consegui orar, só meditei, correrão e não se cansarão. Não sei em que momento, mas veio aquela força, sabe aquela força? Veio em mim. E eu comecei a correr, estava correndo e alegre parecia que, quando eles falassem para parar, eu ia ficar triste. Sério, Deus sabe disso? Eu disse, não. Vamos correr mais um pouco? Eu não sei quando veio, mas eu vi na minha própria experiência como Deus libera até força física quando você se cansa. Amém? E eu nem corria direito. Então, glória a Deus, olha, o que quero te falar é isso. Volta para Tiago. A primeira oração foi uma oração de declaração. E Deus, nesse texto, então, quis nos mostrar que orar desta maneira é uma declaração de fé. Uma proclamação de fé como Elias fez. Mas veja, quando ele orou depois que o fogo caiu, depois do julgamento, agora é tempo de bênção, sabe? Ele colocou a cabeça entre os seus joelhos e orou da forma como nós pensamos, e o Espírito Santo só fala, orou outra vez. No primeiro orou com fervor, e aqui orou outra vez, uma oração simples. Mas, na nossa mente pensamos que essa oração é mais intensa do que a primeira. Se eu fico aqui agora declarando, e você vê uma pessoa de joelhos orando, você diz que ela está orando, e o pastor não está orando. Mas você percebeu uma coisa aqui? Jesus fazia assim, e quando você está declarando, você faz isso. Você está numa parceria com Deus. E se Jesus tomou as nossas doenças e enfermidades, Ele tirou de nós a depressão porque Ele foi ferido, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele levou a nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa preocupação e cuidados, e também as doenças físicas, e todas as nossas dores emocionais também. E Ele tomou tudo isso, e se nós cremos que Ele tomou porque a Bíblia diz isso, então eu não faço oração assim, como escravo. Oh Deus Pai, oh Pai, por favor, cura o meu filho, oh Pai, cura a minha filha, oh Senhor, faz isso, por favor, e faz aquele outro, porque essa oração nega tudo aquilo que Jesus fez. Essa oração está dizendo, Deus não é persuadido, Deus é o problema, se Ele quisesse dar, Ele dava. Por isso essa oração não é respondida. Eu oro para que isso responda algumas perguntas. Amém? Quando você ora a oração assim, o Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, ele não pode testificar com essa oração. Ele dá testemunho da verdade, é o Espírito da Verdade. Mas quando orar, você declara. Quando você declara, por exemplo, alguém tem problema com depressão e você diz em nome de Jesus, espírito imundo de depressão, saia dessa pessoa e deixe essa pessoa livre em nome de Jesus. Amém? Você está declarando que Deus não é o problema, é o poder das trevas que está segurando esta bênção. Então você está agora em parceria com Deus e dizendo na essência que Deus não é aquele que está causando o problema. Deus é a solução. Está ouvindo, igreja? Vou falar de outra forma, ok? Na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, o julgamento era fácil. A bênção era difícil. Perceba Elias, quando pronunciou o julgamento, por 3 anos e meio, não terá chuva nem orvalho. Isso foi fácil. Por quê? Porque debaixo da lei, Deus disse, se você guardar todos os mandamentos, então eu te abençoo. Mas todos são todos. Mas se você errar em apenas um, então a maldição virá. E por isso aqueles que se orgulham da lei não percebem quão terrível a lei de Deus é. Aqueles de nós que cremos na graça de Deus, temos um tremendo respeito pela lei de Deus. Eu sou a favor da lei, mas pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para o homem cumprir. Deus deu a lei para revelar o homem por ela. Você entendeu isso? Então Deus diz, se cumprir tudo, te abençoarei. Trarei a chuva para abençoar sua colheita. Emprestarás, não tomarás emprestado. Amém? Serás cabeça e não cauda. Mas tem que cumprir os mandamentos. Mas se errar em um, a maldição virá. O julgamento virá. Eu reterei as chuvas no céu. Vai afetar sua colheita e você vai tomar emprestado, mas não vai emprestar. E serás a cauda e não cabeça. Então olha isso. Na antiga aliança, muitas vezes passava um tempo onde, na bênção ou na maldição? Maldição. E por isso, na antiga aliança, julgamento e maldição vinham facilmente. A bênção era difícil. Você entende por que era fácil para Elias, na antiga aliança, dizer não haverá orvalho nem chuva, porque ele estava alinhado com a palavra de Deus. A palavra dizia que
se desviar de mim, o céu vai reter a chuva. Então, olha, Elias sabia disso e ele declarou isso. Uma oração com fervor. Mas quando ele foi pedir a bênção, orou outra vez e outra vez. Olha, tudo mudou por causa da cruz. Eu disse tudo mudou por causa da cruz. Desde a cruz de Jesus Cristo, escute, a bênção é fácil. E por quê? Porque não depende mais da sua obediência. Está dependendo da obediência de Jesus na cruz. Por sua obediência nos tornamos justos. E os justos brotarão e florescerão e serão para sempre verdes, amém? Serão como as palmeiras, serão como os cedros do Líbano. Não quero que aplauda, só estou aplaudindo a mim mesmo aqui, certo? É para a expressão, glória a Deus, é que estou alegre. E a Bíblia diz que você é justo e toda a bênção do justo, escute, sob a nova aliança por causa do que Jesus fez na sua morte, sepultamento e ressurreição, tudo mudou. Hoje, a bênção é fácil, por isso você só tem que declarar. Ainda precisamos orar, mas isso é para quando você pede sabedoria e tudo mais. Mas porque Jesus fez aquilo na cruz, declare. Se alguém amado está oprimido, não deve ficar oprimido. Declare, Deus não é o problema. Se alguém está enfermo, declare a cura. Proclama, declare, declare. E por isso a bênção é fácil. Declare. E isso é a oração fervorosa. O julgamento é duro. Na nova. Você já viu que na nova aliança, algumas pessoas pecam, e você diz, onde está Deus? Sabe, se eu fosse Deus, eu acabaria com ele. Certo? Se você fosse Deus, e olhasse do céu, imagine isso, ok? Se fosse Deus, e olhasse do céu, e visse a batalha entre os profetas de Baal e Acabe contra Elias e toda a nação de Israel ali no Monte Carmelo, e você olhasse, e Elias preparasse o altar e colocasse o boi no altar, o sacrifício, e você sabe que ele disse, o Deus que responder com fogo, este é Deus. Olha, você é Deus, você vai mandar fogo, mas você vê Acabe, o rei, e vê também os profetas de Baal e toda a nação que se desviou, que virou as costas para você, para Deus. Certo? Onde o fogo cairia? Por isso você e eu não somos Deus. Nós não amamos tanto. Deus é amor, igreja. Deus tem que julgar o pecado, tem que julgar o mal. Ele tem que punir o pecado. Mas Ele nos ama. E deixou que o fogo do julgamento, sabe? Que todo mundo ali merecia aquilo. Todo mundo ali merecia. Mas Ele fez o fogo cair sobre o sacrifício. E a nação ficou livre. É uma sombra da cruz de Jesus Cristo. Hoje vivemos depois da cruz. E estamos na dispensação chamada dispensação da graça. Vai ter uma dispensação do reino, quer dizer que naquele tempo, você vai ver o pecado ser punido assim. Amém? Não vamos ser punidos mais, vamos estar no corpo glorificado, não pecamos. Amém? Mas ainda vai ter, sabe, uma raça de pessoas na terra, pessoas naturais, é um outro ensinamento chamado milênio de Jesus, mas nós estamos na dispensação da graça, não estamos na dispensação de Elias, que era a lei, então não fique confuso. Quando Jesus estava, sabe, na sua cidade de Nazaré, certa vez, como de costume deram para ele, sabe, a voz de Jesus era linda, olha, uma voz poderosa. E então, ele provavelmente desde jovem já lia a Torá para todos eles ali. Davam um rolo para ele. E desta vez, deram para ele o rolo. E a Bíblia diz que ele achou o lugar em que estava escrito. Aquele era o livro de Isaías. Era a leitura do sábado daquela semana. E a Bíblia diz que Jesus abriu o rolo do livro de Isaías e achou isso. O Espírito do Senhor é sobre mim, isso é Isaías 61 na Bíblia. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O que é boas novas aos pobres? Pense nisso. Certo? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e também a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aceitável é uma palavra muito linda, em hebraico chamado rezon. Rezon é um estado onde o favor de Deus é sempre em abundância. Então era o ano de rezon do Senhor, o rezon do Senhor, o ano onde o favor de Deus está sempre abundando. Depois,
A Bíblia diz que Jesus fechou o livro. Eu vou te mostrar agora a referência do livro de Isaías, certo? Lado a lado. Jesus falou: apregoar o ano aceitável do Senhor e cerrou o livro. Mas a porção de Isaías diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança vai chegar, onde toda iniquidade vai ser punida, onde todo pecado vai ser tratado, mas não chegamos lá ainda. Mas virá um dia assim. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor, onde os favores de Deus abundam. Amém? Estamos neste tempo. Muitas pessoas pregam o tempo vindouro neste tempo, ou gostam de pregar, de falar sobre o Antigo Testamento para os dias de hoje. Até cantam sobre o dia da vingança, mas não estamos no dia da vingança. Jesus sabia quando fechar o livro. E onde Jesus fechou o livro, temos que aprender a fechar o livro. Quando Jesus falou do ano aceitável do Senhor, ele sabia que a sua vinda não era o dia da vingança. A sua primeira vinda foi para salvar. Então ele fechou o livro. E entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus tem passado 2000 anos. Ah, a longanimidade do nosso Deus, a paciência do nosso Deus, que não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Não despreze o fato de que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão falar: onde está a sua vinda? Onde? Eu escuto falar sempre do arrebatamento. A Bíblia fala de pessoas assim. No livro de Pedro, são zombadores dos últimos dias que vão perguntar: onde está a sua vinda? Onde está a sua vinda? E eles não sabiam. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Amém? Por isso, quando você ora, Deus não diz: olha, espera um segundo. Porque se calcular 1000 anos é um dia, então um segundo é uau. Mas tudo bem. Isso foi só uma brincadeira, ok. 1000 anos para o Senhor é como um dia. O tempo não é nada para Ele. Para nós o tempo é importante. E a Bíblia diz que é a longanimidade do nosso Deus. Deus quer que Jesus volte, mas quando Ele voltar vai ter julgamento sobre todo o mundo. Os que são salvos vão ser levados com Ele, mas quando Jesus voltar de novo para reinar, vai ser o dia da vingança. Para tudo que foi falado e feito, vai ter juízo. Contra Deus, todas as coisas. Todo pecado será julgado. Mas para nós, o julgamento já passou. Vamos voltar com Ele? Você entendeu isso? Entendeu? Então entenda, não estamos no dia da vingança. Estamos no ano aceitável do Senhor. E é por isso que hoje é fácil pedir as bênçãos. Você pode pedir bênçãos até para descrentes. E eles recebem. Ontem eu e a minha esposa, não foi ontem, 2 dias atrás, estávamos comendo na praça de alimentação e encontramos um casal. E então o marido estava tão alegre e começou a me falar que algum tempo atrás eu os tinha encontrado. A esposa é da nossa igreja, mas ele não é um crente, ele não vem aqui. E eu me lembro que ele tinha me falado que tinha problemas de ataques de pânico e ansiedade, quase não saía de casa, sabe? Tinha que tomar muito medicamento e tudo mais. E desta vez, e olha, eu tinha orado por ele, daquela vez. Eu orei para que Deus o libertasse. E por que eu tive essa confiança de orar por ele? Mesmo ele não sendo crente. Eu perguntei: você crê? Ele disse: um dia. Sabe, pastor, eu te digo, um dia eu vou estar lá. Pastor, eu sei como é, mas agora ainda não. E eu disse: posso orar por você? Por este problema? Ele falou do problema, ataque de pânico e tomando muito medicamento, e eu orei por ele. Então, 2 dias atrás, os encontramos na praça de alimentação. Eles estavam muito alegres. Ah, pastor Prince, eu tenho que te contar uma coisa. Olha, agora 85%. Liberto. Eu achei que ele foi salvo e eu perguntei: você vai estar na igreja então? Ainda não, sabe? Eu ainda estou pensando por causa do meu pai, do meu avô e tudo mais. Ele disse: eu não quero ir para o céu e ficar pensando neles no inferno. Mas você não sabe, talvez eles foram, talvez eles já estão lá. Eles vão estar no céu e você vai para o inferno, eu disse. Sabe? E eu falei também para ele o seguinte: se você se preocupa, sabe, com os seus pais, os seus ancestrais e tudo mais, lembre-se de uma coisa, ok? Tem uma voz, a Bíblia fala de uma voz, certo? Sobre o porvir. Uma história que Jesus falou. A voz disse que ninguém venha para cá. Por favor, fale para minha família para não vir para cá. A voz vai falar para você isso. Amém?
E eu falei para ele isso, ele estava tão alegre. Me disse, eu fui para um outro médico e o médico disse, sabe, você não precisa tomar mais medicamento, você está livre agora desse medicamento. Olha, pastor, eu estou tão alegre, estou aqui comendo, estou tão feliz, não pude acreditar que alguém pode ser liberto por Deus. Amém? Com tanta alegria, tão feliz. E me fala, sabe, eu falo com Deus todo dia. Talvez ele é salvo e nem sabe. A esposa falou, ele está no deserto. Então, sabe... Olha, por que eu orei por ele? Porque todo mundo que Jesus curou nos evangelhos, quase todos eles que Jesus curou, não eram salvos. Olha, todo mundo não era salvo, Jesus ainda não tinha morrido, então eles não eram salvos. Quando alguém fala que Judas traiu Jesus... Isso mostra que alguém pode crer em Jesus e nascer de novo e perder a salvação como Judas. Diga a eles, Judas não era salvo. Nenhum dos discípulos era salvo. Como podiam ser salvos se Jesus não tinha morrido? Todos eles foram salvos depois que ele ressuscitou. Lembra disso? E Judas não estava lá. Se Judas tivesse esperado só algumas horas, em vez de se enforcar, a morte de Jesus seria a dele. Não tinha que se enforcar. É uma forma de justiça própria. Só receberam quando Jesus ressuscitou e soprou sobre eles, aí eles nasceram de novo. E no dia de Pentecostes receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha, amigo, pode orar pelo enfermo. Eu posso orar pelos descrentes, sabendo dessa mentalidade que eu tenho da dispensação da graça, eu oro por eles, e muitas vezes a bondade de Deus os leva ao arrependimento. Mesmo a mente deles não entendendo, como este rapaz que talvez é salvo e nem sabe. Ele fala com o Senhor toda manhã. Senhor, eu tenho que te falar algo. Eu não creio em ti ainda, mas eu quero que tu saibas que... A mente só entende depois. Quanto sabe que ela entende depois? Quando o espírito e a alma já estão alinhados, amém? E eu creio que ele vai ser salvo. Se ele ainda não é salvo, eu creio que um dia ele vai ser salvo ainda. Mas você pode orar por seus amigos. E fale para eles, vou orar por você. Deus quer te abençoar. Sim, eles têm que nascer de novo, nós sabemos disso. Amém? E é por isso que hoje precisamos pregar as boas novas aos povos. Não é hora de falar para eles sobre o pecado ou nos posicionar contra aquele pecado, nos posicionar contra aquele outro pecado. E o mundo fica pensando que nós estamos tomando posição contra eles, quando na verdade quase não ouvem as boas novas dos nossos lábios. Quando ouvem as boas novas são mudados de dentro para fora. Não tem quantia de leis que vai mudá-los, nem um monte de políticas vai mudá-los, nem um monte de psicologia vai transformá-los, nem um monte de discussão vai mudá-los. Mas quando ouvem as boas novas, são transformados, e muitos são transformados, assentados aqui, são transformados, crendo no Evangelho. Então, tem pessoas tomando posição, uma posição pública. Posição? Vamos nos posicionar pelo Evangelho. Vamos declarar o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele morreu para nos dar. E proclamar para este mundo perdido, ferido e sentido, que Ele os ama. Posso ouvir um amém? E olha, estamos ainda no ano aceitável do Senhor, quando as bênçãos são fáceis. Proclame isso. E quando você tem a mentalidade de que a bênção é fácil, você não ora assim, adeus, adeus. E sabe... Eu olho para a igreja hoje e vejo a igreja regredindo, estão voltando e ficam estudando os nomes de Deus, chamando Deus de Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e Ele o é. Ele sempre foi. E o chamam de El Shaddai. Não percebem que esses nomes são maravilhosos? Eu falo desses nomes, já fiz no passado, vou fazer de novo no futuro. Mas o nome sobre todos os nomes que Jesus veio revelar, que nós devemos chamar, é o nome Pai. Pai, revelei para eles o teu nome, para que o amor com o qual tu me amaste esteja neles. Pai, guarda-os em teu nome, guarda-os, os discípulos, aqueles que creem em mim, pela palavra no futuro, todos nós. Guarda-os, proteja-os, como? Em teu nome. Então, quanto mais falamos, Pai, mais protegidos somos. Temos que orar em tal espírito que, quando oramos, não nos sintamos longe de Deus e oramos para que o trem comece a andar, chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. E finalmente chega perto de Deus. Não, não, não. Você ora porque você já está perto da sua presença. Você é seu filho. Ele é o seu pai. Então diga, Pai, você tem que orar.
dessa posição de plenitude, dessa posição de vitória. Está ouvindo, igreja? Por isso, nunca diga, Pastor Prince, nesse caso eu tenho que orar forte. Não é oração forte ou fraca. Por que forte? Não é oração forte, mas é para quem você ora. Não é oração forte. E nem fraca também. É para quem você ora. Eu posso falar baixo e dizer, Pai, toca naquela pessoa, Pai, obrigado. Quando se trata de oração, temos essa mentalidade, temos esse pensamento, e veja Deus querendo abençoar. Antes de eu orar no meu quarto, certo? Eu vejo Deus querendo me abençoar, querendo abençoar a igreja e também a minha família. O seu coração está cheio de amor, então quando eu oro assim, com esta postura, estou alinhado com o céu. O Espírito da verdade testifica, me dando a resposta da oração. Ele testifica com a verdade, porque eu estou nessa postura verdadeira. Mas se eu oro, Deus, como tentando persuadir Deus, Deus, tenha misericórdia. Meu filho está doente, Senhor, por favor, não tire a sua vida, por favor, Senhor. E até alguém que esteja olhando, e a criança que está ali doente, olhando aquilo, sabe, vai ficar, certo? Você está mostrando para aquela criança que Deus, certa vez uma mãe, uma história verdadeira. Uma mãe que estava orando, quer dizer, foi um pai que estava orando, sabe, e a criança estava doente. E ele orou, Deus. E todos nós, como pais, já passamos por isso. Amamos tanto os nossos filhos, vendo o filho sofrer, chorar e tudo mais. E o pai orava, se pudesse pôr essa doença em mim, faça isso. O Senhor disse. O repreendeu e disse, você não sabe que eu já fiz isso? Jesus tomou as nossas doenças. A nossa oração deve ser declarando, ser curado, febre, saia em nome de Jesus. Doença morra em nome de Jesus. Amém? Ser curado em nome de Jesus. Pastor Prince, eu já declarei e nada aconteceu. Então Jesus falou em Lucas 17. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas escute isso, e disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda. Qual foi o pedido? Senhor, acrescenta a nossa fé. E Jesus respondeu, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis. Ou seja, não importa se a sua fé é pequena, o grão de mostarda é o menor dos grãos. Certo? Nessa categoria. E Jesus falou o quê? Não importa o tamanho da sua fé. Se você tem fé mesmo pequena, comece a dizer. Dizer o quê? A esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas pastor, eu já fiz isso. E o problema ainda está lá. Ok, escute. No grego, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, diríeis ali, está no tempo imperfeito. Tempo perfeito quer dizer de uma vez para sempre. Tempo imperfeito é, continue dizendo. Continue dizendo, Jesus falou. Continue falando. O seu problema, que pode ser uma moreira como uma moreira preta, que em Israel tem um tronco muito forte e as raízes são profundas. Até lá longe você vê as raízes saindo. Uma raiz forte, mas pode ser desarraigada pela fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu falei para vocês que eu tinha um mapa da Austrália nas minhas costas, porque eu suava muito quando exercitava, e tinha um mapa da Austrália, parecido com a Austrália. E Tasmânia lá embaixo. E eu me lembro que quando eu tinha esse problema, eu falei com aquele problema, seja desarraigado e seja lançado no mar. E eu imaginava, me perdoa quem é da Marinha, eu sempre imaginei aquele desfile da Marinha. Seja lançado no mar. Eu usei essas palavras, desarraiga, problema na pele, seja lançado no mar, em nome de Jesus. Um tempo passou, não me lembro quantas semanas. Um dia eu estava escovando os meus dentes e ouvi uma voz, eu estava sem camisa, e ouvi uma voz dizendo para mim, olhe, procure o problema de pele. Eu não tinha procurado, mas eu falava. Quando tomava banho, eu falava. Então eu olhei e tinha acabado. Como aconteceu, eu não sei. Quando aconteceu, não sei. Mas posso falar que está plantado em algum lugar onde a marinha desfila. Se você mergulhar, você vai ver o mapa da Austrália. Jesus estava dizendo, continue falando, porque um rei, olha, você reconhece que não mais você está preso na terra, mas está com Cristo, porque sabe, um rei declara, mesmo quando estiver orando de uma forma tradicional, declare na oração,
Quando se trata de doença, dos poderes das trevas, não peça para Deus fazer. Declare. Às vezes, uma oração pedindo é errado, às vezes. Como, por exemplo, quando Moisés clamou com o mar vermelho na sua frente e o exército de Faraó por trás, e ele clamou a Deus: Deus, ajuda! E Deus disse: por que clamas a mim? Estranho, não? O que é isso na sua mão? A vara. Para nós é o nome de Jesus. Use. Moisés apontou e, você sabe, Deus abriu o mar vermelho. Então temos a autoridade, mas clamamos a ele. Imagine um policial, sabe, com o seu uniforme e para um caminhão, certo? Imagina, ele levanta a mão e o caminhão passa. Levanta a mão e outro caminhão passa. Sabe, os caminhões continuam passando. Ele liga para o chefe e diz: chefe, olha, chefe, eles não querem parar. Não, ele não faz isso. Ele usa a sua autoridade e para ali no meio. Ele vai atropelá-lo mas ele vai usar a sua autoridade, sabe? Amém? Ele não liga para o chefe, senão perde o emprego. Ou é disciplinado. Olha, este é o problema. Deus olha para nós e estamos assim, ok? Olha, eu quero terminar com essa história incrível de Elias. Naquele desafio que Elias fez, Elias falou aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram um bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: oraram de manhã até o meio-dia, nenhuma voz, e nem fogo do céu. E Elias disse: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou esteja ocupado. Foi fazer uma viagem. Ou talvez está dormindo. Você deve acordá-lo. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. A última parte, nem atenção alguma. Interessante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Agora escute bem isso. Uma coisa é Deus julgar o pecado. Mas se ele julgar o pecado, como ele vai ganhar a nossa afeição? Deus teve um dilema, de certa forma. Não só tinha que julgar o pecado, porque Deus não pode nos perdoar com justiça se não tivesse julgado o pecado. Deus tem que ser Deus, ele tem que julgar o pecado. Mas Deus, para ser Deus também, ele tem que demonstrar o seu amor, porque Deus é amor. Como Deus pode julgar os pecados e ao mesmo tempo ganhar o nosso coração? Olha isso. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha, quer dizer que tinha um altar ali previamente que foi quebrado pelos profetas de Baal. Agora, Elias o restaura. A primeira coisa é restaurar o altar. E precisamos, o altar para nós é a cruz de Jesus Cristo. Precisamos então trazer de volta a cruz de Jesus Cristo. Não é tomar aquela posição, aquela outra e aquela outra. Tome posição pela cruz. A cruz é o símbolo que Deus ama o mundo. Que Cristo morreu por nós. E a Bíblia diz, Elias tomou 12 pedras. Diga 12 pedras. Olha isso, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. É interessante porque naquela época em que Elias tinha chegado ali, Israel estava dividido. 10 tribos ao norte e 2 tribos, Judá e Benjamim, no sul. Estava dividida, não era só uma nação, e todo mundo sabia que estava dividida. Hoje as pessoas dizem: a igreja está dividida. Pastor Prince, tem pessoas que não gostam do teu ensinamento sobre a graça. Pastor Prince, sabe? Não importa se você acha que estamos divididos ou não. Somos um aos olhos de Deus. Sabe o que Elias fez? Elias colocou 12 pedras como se fossem um. Temos que restaurar isso? Amém? Ele apresentou a Deus o que Deus via. Deus via um só Israel. E sabe de algo? Se alguém não concorda com você, amém, não, gosta do seu pastor, sorria e diga: nós somos um. Você não vai se livrar de mim de fato no céu. Eu vou ser o seu vizinho porque Deus está vendo o que está acontecendo, amém? Somos um no Espírito, somos um no Senhor, somos um no Espírito. Então não me importa, sabe? A Bíblia não diz: lutem para preservar a unidade da doutrina. E nisso nós discordamos. Mas lute para conservar a unidade do Espírito. Nos unimos na pessoa de Jesus. Você não concorda comigo, eu não concordo com você. Isso não importa. Nós
nos reunimos na pessoa de Jesus. E você é meu irmão e minha irmã. E Elias fez isso. E olha o próximo verso. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. 4 cântaros de água, guarde isso aí. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez, derramaram 4 cântaros de água. É como se... Qual era o desafio? O Deus que responder com fogo, este é Deus. É como se dificultasse para Deus. Derrame água, 4 cântaros de água. Façam isso. Certo? E derramaram. Fizeram 3 vezes. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Olha, o Antigo Testamento, quando você o lê, muitas vezes tem sombras, tem figuras das verdades do Novo Testamento. Por que 4 cântaros e 3 vezes? Qual símbolo? As 12 pedras representam toda a nação de Israel. Representa como Deus os ama. Antes de serem 12 tribos, eram 12 filhos. Amém? E antes dos 12 filhos, Deus escolheu um homem. Deus já amava muito essa nação. Deus os amava. Mas 4 cântaros 3 vezes, 4 vezes 3 é o quê? 12. Está mostrando quantas vezes Deus os amava e eles derramando água sobre o amor de Deus. Talvez venha daí o ditado: não derrame água. Nisso. Tentaram colocar água no amor de Deus, tentando oprimir o amor de Deus. Salomão falou assim em Cantares, no capítulo 8, as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Amém? Se aquela garota que você deseja está te dando fora e dizer: por que você faz isso? Você diz: porque as águas não podem apagar o amor. E ela pega um balde, joga água na sua cara, e você diz: nem os rios podem afogá-lo. Mas se eu fosse você, eu esquecia dela. Certo? Muitas águas não podem apagar. Vamos voltar para a história, aleluia. 4 cântaros de água e 3 vezes tem um significado aqui muito lindo. Olha o próximo verso. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, muito interessante o sacrifício da tarde. Sabe que Israel tem 2 sacrifícios que oferecem a Deus todo dia. Um é de manhã, o sacrifício da manhã, que eles colocam um carneiro no altar, no templo, e o outro é o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã é às 9 da manhã, o sacrifício da tarde é às 3 da tarde. Ofereciam e o sacerdote tocava a trombeta. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia fala da hora. Ele foi crucificado quando os pregos furaram sua mão. Ele estava no chão, certo? E levantaram a cruz, era 9 da manhã. Quando levantaram, naquele momento, a trombeta estava soando. Lá atrás, no templo. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali, carregando os nossos pecados, e até as nuvens, como se, quando ele estivesse ali, o meio-dia fosse meia-noite. Quando ele nasceu, meia-noite se tornou meio-dia. Quando os anjos iluminaram o céu. E aqui ele estava, debaixo da cobertura das trevas, quando ele se tornou pecado por todos nós. E Deus derramou a sua ira sobre o seu filho. E 3 da tarde, as nuvens se foram. Quer dizer o quê? O julgamento passou. Foi tudo descarregado sobre ele. As nuvens do julgamento, que deviam estar sobre a sua cabeça e sobre a minha, estavam sobre a dele e se esgotaram. E Jesus olhou para cima e clamou às 3 da tarde: consumado! E disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu, em hebraico, ruá. E expirou, porque espírito em hebraico é ruar. Se rendeu. Ele completamente estava vivo quando o julgamento caiu sobre ele. E essa é a diferença, porque quando o fogo caiu aqui, olha isso. O sacrifício da tarde é às 3 horas. E esta é a hora que a Bíblia diz que Daniel estava orando e um anjo chegou ali rapidamente às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde. Olha, não comece a orar às 3 da tarde. Não é a mesma hora de Jerusalém, certo? Não é isso, mas o povo judeu tinha que observar este tempo, eles tinham. Mas hoje, qualquer hora é a hora certa. Ok? Porque nós estamos depois da cruz. Você entendeu isso? Então, na hora do sacrifício da tarde, quando no templo de Jerusalém eles ofereciam o holocausto, na hora da obra concluída, Jesus falou: consumado! Elias orou:
Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não somente a justiça de Deus encontrou uma forma para que a justiça ficasse satisfeita, porque o julgamento foi executado, mas também conquistou o coração da nação. Está tudo aqui. Perceba que o fogo caiu sobre o holocausto e não sobre a nação, não sobre a nação culpada, não sobre eu e você culpados, mas no sacrifício e a nação poupada, eu e você poupados. Estamos livres. A única diferença, o contraste, porque o tipo é sempre inferior à substância, e a substância é a cruz. Aqui é um tipo da cruz. E a diferença é essa. No Carmelo, o fogo do julgamento de Deus consumiu aquele holocausto. Não só consumiu o holocausto, até as 12 pedras também, tudo desapareceu. Alguns vão até o Monte Carmelo e ficam lá procurando as pedras. Se acabaram. Você tem que ler mais a Bíblia. Foi tudo consumido. E no Carmelo, o fogo do julgamento consumiu aquele holocausto. No Calvário, o sacrifício consumiu o julgamento. E clamou: consumado! O julgamento foi consumado, eliminado. No seu corpo, ele permaneceu vivo. Para clamar consumado. O sacrifício agora é maior do que o julgamento. Você e eu vivemos no ano aceitável do Senhor. Por que agimos como se a bênção fosse tão difícil? Persuadindo a Deus. A nossa postura nos derrota antes de nós orarmos. Não estou dizendo para não orar assim, eu estou falando da postura interior. Oramos para chegar lá e deveríamos orar porque chegamos lá. Oramos para ter influência com Deus. Temos que orar porque já temos influência com Deus. Quando você vai a Deus, deve ser um tempo maravilhoso de: Deus, estou no meu quarto e não tem ninguém aqui. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu tenho poder com Deus. Deus quer que eu tenha poder com Ele. Deus quer que eu tenha influência com Ele. Tem algumas coisas que você pode influenciá-lo. Até sobre as coisas do mundo. Amém? Você tem que ir para Deus sabendo que Deus quer que você ore, porque vocês são cooperadores. Mas tem coisa que você não pede para Deus, como: Deus cure. Essa oração não tem nenhum resultado. Já viu que quando alguém pede cura não tem muito resultado? Mas quando declaramos, tem resultado. Em Jó diz: determinará tu algum negócio. Tem uma outra versão que diz: declarará uma coisa. Quando um rei decreta, o que acontece? Aquilo é estabelecido. A luz brilhará em teus caminhos. Muitas vezes queremos luz nos caminhos e não sabemos o que fazer. Mas só depois de declarar, vai saber o que fazer. Declare primeiro, a luz vai brilhar. A Bíblia diz: quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação. Declare. E Deus salvará ao humilde. Viu? Quando te abaterem, você tem que dizer: a exaltação virá. E Deus vai te salvar. Você é humilde. Mas achamos que ser humilde é quando você fala: Deus, eu sou tão humilde, eu sou tão humilde. Não, isso é humildade falsa. Humildade é declarar. E por isso declaro bênção sobre você. Eu declaro abundância de chuva na sua vida. Eu declaro abundância de paz, abundância de shalom, bem-estar para você e para sua família. Neste ano, em nome de Jesus, fique em pé, glória ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ainda estamos no ano aceitável do Senhor, igreja. Então ore de acordo. Não faça oração de julgamento. Não deve orar
os salmos de julgamento quando Davi pediu o julgamento para os seus inimigos. Aquilo não é para nós hoje. Tem muitas coisas lindas para nós no livro de Salmos, mas não oramos oração de julgamento para os inimigos. Hoje amamos os nossos inimigos, porque só lutamos contra os poderes das trevas. Se você passa por luta na família, diga espírito imundo, que traz problema para minha família, eu ordeno cesse as suas obras. Fique longe da minha família em nome de Jesus, mas use o nome de Jesus. Como um rei, você decreta. Quando faz isso, você toma o seu lugar assentado com Cristo. Deus ama isso. Agora você flui com Deus. Amém? E Deus chama isso de oração fervorosa. Como você é salvo? Você declara, Jesus é o meu Senhor. Amém? Você crê que Ele levou seus pecados e ressuscitou sem eles. A ressurreição é prova que os seus pecados foram eliminados. E quando você crê nisso, você é salvo. E sabe, salvo, não implorando, ó Deus me salva, por favor me salva. Não, você é salvo quando declara. Por que não declarar agora que Jesus Cristo é o seu Senhor? E creia de coração que Ele fez o sacrifício para sempre. E no Antigo Testamento, os judeus levavam sacrifício todo dia. Sabe por quê? Porque o julgamento era maior do que o sacrifício. Nem bodes nem touros tomam o lugar de Jesus. Mas aquele sacrifício de Jesus foi eficaz para sempre. Amém? Porque o sacrifício agora foi maior do que o julgamento. Consumiu todo o julgamento da ira de Deus. E é por isso que Deus não se ira mais conosco, os que creem naquele sacrifício. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo consumiu todo julgamento, toda a ira no seu corpo. E o Senhor planejou assim, para que seja justo hoje, em me tornar justo. O Senhor não se comprometeu de qualquer maneira, Senhor. Tu és justo em me tornar justo pela morte do teu filho. E o ressuscitaste dos mortos, sem os meus pecados. E isso é prova de que os meus pecados foram eliminados. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Quero declarar isso sobre você. Sabe por que eu declaro isso? Não para te acalmar. Sabe por que eu declaro isso? Porque eu sei que estamos no ano aceitável do Senhor. Amém? Ainda estamos na dispensação da graça até a volta de Jesus para nos levar. E a terra vai passar pelo dia da vingança do nosso Deus. Mas não é hora ainda. Deus é longânimo para que muitos possam então conhecê-lo. Amém? Família, todos que estão assistindo, que o Senhor te abençoe com sua família nesta semana, que você seja encharcado com as bênçãos de Deus. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre você e os seus amados nesta semana. Que você experimente de forma tangível as bênçãos de Deus sobre você nesta semana. E que o Senhor sorria para você e tenha compaixão de você. E que o próprio Senhor te guarde, te preserve. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor te preserve de todo o mal nesta semana. De todo o mal, de todo o perigo, de toda infecção, de todo o poder das trevas. Pelo sangue do seu Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele sorria para você e te conceda sua shalom, paz, plenitude e o bem-estar para toda parte do seu ser, para toda parte do seu corpo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe.